Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana Bachu e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu gosto muito de falar, mas que é um tema que muitas pessoas desconhecem, que é a respeito da escolha do periódico para publicar o seu artigo científico. O processo de escolha do periódico, ele é bastante complexo. Normalmente, essa escolha ela é feita pelo orientador ou pelo pesquisador sênior do trabalho, né, do artigo que vai ser encaminhado para submissão. E por muitas vezes, então, essa pessoa, né, talvez a mais experiente do grupo, né, entre os coautores, que escolhe o periódico, nem sempre ela coloca para os demais coautores e os alunos dela, né, os orientandos dela, como é que é esse processo de seleção dos periódicos, né? De fato, existe todo um trâmite, né, para que você realmente tenha sucesso na escolha do seu periódico e, consequentemente, tenha sucesso no aceite do seu artigo, que no fim é aquilo que você quer. Publicar a sua pesquisa, né, os seus achados, as suas descobertas, né, e dar a sua contribuição com a ciência. Então, eu mesma, na minha experiência pessoal, né, tive que aprender todo esse processo sozinha, né? Eu nunca tive a orientação de uma pessoa que tivesse chegado para mim e dito, olha, vem cá, vamos escolher um periódico juntos, ou olha só, esse trabalho nós vamos submeter em determinado periódico por causa disso, eu escolhi por causa desses motivos. Então a mim nunca foi oportunizado isso, entender esse processo. Mas o que eu percebo hoje, na minha maturidade, na minha vivência acadêmico-científica, é que conhecer esse processo da escolha do periódico faz com que se tenha mais sucesso, né, como eu falei, nesse processo de submissão e aceite do artigo, certo? E evita muitas surpresas, como a gente vai falar sobre algumas aqui, tá bom? Então eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente conversar a respeito, né, dessa escolha do periódico científico para que você publique o seu artigo, tá? E eu vou começar falando de uma coisa que parece óbvia, mas que algumas pessoas não se atentam, que é o fato de que você precisa escolher um periódico que aceite o tipo de artigo que você está querendo publicar. Como eu falei, parece óbvio, mas muitas pessoas não percebem que essa talvez seja a primeira coisa que ela realmente tem que levar em conta. Por quê? Existem vários tipos de artigos científicos, certo? E nem todos os periódicos publicam todos os tipos de artigos, tá? Então, vou dar um exemplo. Se você submete um artigo fora do tipo de publicações que o periódico faz, provavelmente esse seu artigo vai ser barrado logo na primeira etapa do processo de submissão, que é quando o teu artigo chega na mão do editor. Tá? O editor vai verificar que o tipo de artigo que você submeteu é relato de experiência. O periódico não publica esse tipo de artigo, então ele vai negar a publicação da sua produção, vai mandar um e-mail para você dizendo que, infelizmente, não pode aceitar, não tem nem como fazer a revisão do seu artigo, porque aquele seu trabalho, o tipo de publicação, não é o tipo de publicação que o periódico traz para o leitor dele. Então,
é básico, mas as pessoas nem sempre se atentam a isso. Você está produzindo um artigo de revisão. Você tem que saber se o periódico aceita os artigos de revisão, que tipos de artigos de revisão ele aceita. Se você está escrevendo uma revisão do tipo narrativa, né, então você vai ter que ver se o periódico escolhido aceita revisões narrativas, porque alguns não aceitam, só aceitam, por exemplo, revisão sistemática, certo? Então isso é crucial. Alguns periódicos, inclusive, dependendo do tipo de publicação, como esse exemplo da revisão narrativa que eu falei, tem alguns periódicos que publicam esse tipo de artigo, porém, eles não recebem espontaneamente esses artigos. Eles querem que os artigos de revisão que eles publicam sejam escritos por pessoas, né, por experts de determinadas áreas, que eles próprios, né, os próprios editores do periódico, escolhem e convidam para publicar um artigo de revisão numa determinada temática que a revista esteja querendo divulgar com seus leitores, tá? Então, também não adianta você verificar que o periódico que você selecionou publica artigos de revisão sem que você se atente para a questão do aceite, né, do recebimento pelo periódico desse tipo de revisão, se é a convite ou se você tem, como autor, a liberdade de encaminhar para que o seu trabalho seja revisado e avaliado para uma possível publicação naquela revista. Tá? Então tem que ficar atento, senão também é uma perda de tempo. O que pode acontecer nessa situação dos periódicos que só aceitam artigos de revisão a convite é que, se você acha que você tem um bom material em mãos, um bom conteúdo para ser publicado, para ser divulgado, você pode, antes de submeter o seu artigo, você pode entrar em contato com o editor do periódico, o editor-chefe ou algum editor associado, através do e-mail, se apresentar, colocar no e-mail, né, falar um pouquinho do seu artigo, né, e perguntar se a revista tem interesse em aceitar para que seja avaliado, obviamente ainda, né, mas se você pode, né, encaminhar aquele seu trabalho para a revista, né, e aí o periódico, o próprio editor vai decidir ou não, se tem ou não interesse naquele conteúdo. Se for um conteúdo que ele julga interessante para o periódico, e às vezes até ele vai meio que investigar aquela pessoa que entrou em contato com ele, né, pelo e-mail, né, quem é esse pesquisador que está entrando em contato comigo oferecendo essa revisão. Dependendo disso, o editor pode dar o ok, mande o seu trabalho, submeta o seu trabalho. Porém, entenda, esse trabalho ele ainda vai passar por todo o processo de revisão por pares, certo? O fato do editor não ter barrado o envio não significa que o seu trabalho já está sendo aceito para publicação. Simplesmente nesse momento o editor apenas abriu uma exceção para que você enviasse um conteúdo que ele julgou ser interessante. Mas aí, quando o teu trabalho for submetido, obviamente, ele vai passar por todo o processo de revisão por pares e pode vir até a ser rejeitado, né? Pode ser aceito, mas também, dependendo se não estava bom o conteúdo, não estava à altura do que o editor imaginava que fosse estar, e aí ele acaba sendo rejeitado, certo? Então nós temos que pensar no tipo de artigo que está sendo preparado para ser publicado e escolher um periódico que aceite esse tipo de artigo. Esse é um ponto. A outra coisa que está
vamos dizer, relacionada mais ou menos com isso que a gente acabou de falar, é levar em conta o escopo do periódico e a temática do seu artigo. Então, o que significa isso? Vamos dar um exemplo aqui que eu tenha produzido um artigo sobre o vírus que causa Covid-19, tá? Então, essa temática, dependendo do que eu falar dela, né, ela vai ser bem colocada em periódicos da área da saúde que abordam temas de infectologia, de virologia, de microbiologia, se for relativa ao tratamento da Covid-19, então, de repente, dependendo do teor, eu posso encaminhar para um periódico relativo à farmacologia, à clínica médica. Então, existem, essa minha temática, ela se encaixa dentro de alguns escopos. Se eu escolher enviar esse meu artigo sobre o vírus que causa Covid-19 em uma revista que tem como escopo abordar temas relacionados ao câncer, né, uma revista especializada em oncologia, por exemplo, e o meu trabalho que eu realizei não tem nenhuma abordagem relacionada ao câncer, né, ao desenvolvimento de algum tumor por conta do vírus da Covid, alguma coisa desse tipo, se não tiver, não faz o menor sentido eu submeter esse meu artigo sobre o vírus da Covid-19, o vírus que causa Covid-19, numa revista que fala sobre tumores, né, câncer, uma revista especializada na área de oncologia. Então nós temos que ter muito cuidado quando analisamos o periódico que vamos escolher, né, nós precisamos ler o escopo do periódico. E todo periódico tem lá na sua página, né, na sua web page, né, na internet, tem lá o escopo e você precisa ler aquilo para ver se o seu tema se enquadra dentro do escopo daquela revista. Porque senão, se você não considerar isso e o seu trabalho estiver fora do escopo, também vai ter sido uma perda de tempo, porque você vai preparar o artigo, vai fazer o processo de submissão, que não é uma coisa rápida, é uma coisa demorada de ser feita, detalhista, né? Tem muitas minúcias nesse processozinho de submissão, e aí você vai ter perdido seu tempo. E o artigo vai ser rejeitado mesmo na mão do editor por não se enquadrar no escopo do periódico. Uma outra forma e um outro item que nós podemos levar em conta em relação à escolha do periódico para a publicação do nosso artigo científico é se esse periódico realiza revisão por pares. Essa revisão por pares é o que vai garantir que o seu artigo vai ser avaliado de modo anônimo, né? Então é feita a revisão por pares, mas ao mesmo tempo de modo cego, né? Em geral duplo cego. Então nem o autor sabe quem vai avaliar o trabalho dele, quem são os revisores que vão dar o parecer sobre o trabalho dele. E nem os revisores sabem ou identificam quem são os autores e mesmo a instituição em que aquele trabalho foi realizado, né? Essa é a revisão por pares duplo cega. E quando você seleciona um periódico para enviar o artigo que faz a revisão por pares, significa que o periódico tem critérios para selecionar, critérios muitas vezes até bastante rigorosos, para selecionar aqueles artigos que ele publica. Se o periódico não tem, informa na página, na web page dele, que não realiza ou não cita que realiza revisão por pares, esse periódico você deve pensar duas vezes em considerar
submeter o seu trabalho nessa revista, tá? Então, o nosso trabalho, tanto de qualquer tipo de artigo, seja de revisão, seja uma comunicação breve, seja um relato de caso, um relato de experiência, ele precisa passar pelo crivo de pessoas da nossa área, em geral da nossa área de atuação, que tenham algum conhecimento e que validem aquilo que você produziu, de modo anônimo, né? Então, de modo cego, né? Sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhum interesse, e você tenha um respaldo do seu trabalho ter sido avaliado por pares, né, por outros cientistas da sua área, e ter sido aceito e ter sido recomendado para ser publicado no periódico por esses outros cientistas, né, que não lhe conhecem, que não fizeram parte do seu trabalho, mas que validaram, né, avaliaram e validaram aquilo que você fez. Então isso atesta a qualidade dos artigos colocados no periódico, e para o periódico isso vai garantindo a qualidade da revista como um todo, certo? Até porque o outro ponto que nós vamos falar aqui, que eu coloquei pra gente falar, que eu tô pescando aqui no meu script, é com relação às avaliações, né, a análise bibliométrica dos periódicos. Tá? Então, os periódicos científicos, eles são avaliados através de critérios diversos, certo? E recebem diferentes, vamos dizer, notas ou classificações para respaldar ou para mostrar a qualidade das publicações deles, né, a qualidade do periódico em si, em relação às publicações, às demais publicações existentes. Então, nacionalmente, nós temos o conhecido sistema de classificação dos periódicos, que é o sistema de classificação Qualis, né, que é realizado pela CAPES, e é uma classificação de periódicos que avalia tanto periódicos nacionais quanto internacionais, porém é uma classificação que é mais utilizada, né, que é, na verdade, utilizada aqui no Brasil, para avaliação de programas de pós-graduação, para contar pontuação em currículos e seleções nas provas de título, né? Então, o Qualis ele é usado e levado em conta nacionalmente. Mas existem índices bibliométricos, né, classificações de periódicos que são internacionais. Um dos mais conhecidos é o fator de impacto, que é liberado, vamos dizer assim, que é calculado e que é divulgado pelo JCR, e um outro também que é relativamente conhecido é o CiteScore, certo? Existem outros índices, né, que qualificam, né, o periódico científico, tá? Eu apenas citei alguns desses. E por que eu estou falando disso? Porque os autores, eles podem querer levar em conta, e devem levar em conta, qual é a qualidade do periódico que eles querem publicar o artigo científico deles, né? E como é que ele vai ter essa validação de qualidade, esse parâmetro? É através dos índices bibliométricos, né? Então, das análises bibliométricas. Então, ele vai investigar qual é o Qualis daquele periódico, se tem Qualis, ou qual é o fator de impacto daquele periódico, ou se é que tem o fator de impacto. Então, muitas vezes o pesquisador, ele realmente leva em conta isso e opta por uma produção científica, né, vamos dizer assim, de maior qualidade, quando ele seleciona periódicos para publicar o seu artigo que tem uma boa avaliação, seja através do Qualis, seja através do fator de impacto, do CiteScore, do Simago ou qualquer outro índice bibliométrico. Então, esse é um ponto também que pode e deve ser levado em conta
para a escolha do periódico. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma colocação que muitos alunos me perguntam, né? Qual é o momento certo de escolher o periódico? É antes de começar a fazer o artigo ou é depois de fazer o artigo, quando o artigo estiver pronto? Depende, certo? Depende. Então, é muito bom quando você seleciona o periódico antes do processo de produção do artigo, porque você já trabalha o texto, já trabalha as seções do artigo, até a própria formatação do artigo dentro dos padrões do periódico já escolhido. No entanto, em situações em que, por exemplo, o orientador não conhece bem a escrita do aluno, ainda não sabe a maturidade que ele tem para produzir um texto científico, e é a primeira vez que o orientador vai pegar aquele texto que o aluno fez. Então, nesse momento, pode ser que o orientador não tenha segurança de escolher o periódico antes da produção ser feita. Então, às vezes pode acontecer do orientador preferir ver primeiro o material que o aluno trouxe, né? Qual foi o resultado final, mesmo que ele ainda vá fazer correções e ajustes, mas a partir disso o orientador começa a vislumbrar até onde aquele artigo pode chegar, não, qual é a qualidade do periódico que aquele artigo produzido por aquele aluno pode atingir. Dependendo de como ficou o artigo produzido pelo aluno, então o orientador tem liberdade, né, de escolher um periódico de mais alta qualidade ou um periódico mais inferior, dependendo da maturidade daquele trabalho produzido, né, pelo aluno, da qualidade final de como ficou a produção que o aluno fez do artigo. Também, logicamente, levando em conta os resultados e tudo, mas também levando em conta o texto em si, como é que ficou o texto, se é possível que seja melhorado. Então, depois de avaliar tudo isso, o orientador às vezes opta em escolher o periódico somente depois desse momento de produção, ok? Bem, uma outra coisa que precisa ser levada em conta são os custos que você vai ter com a sua publicação. Por quê? Se você decidir dar bastante visibilidade para o seu trabalho, você provavelmente vai optar em publicá-lo no idioma inglês, em periódicos que publicam na língua inglesa. E isso vai requerer um investimento por parte dos coautores em relação à tradução profissional, certo? Então, e mesmo os periódicos nacionais, né, para o pessoal aqui do Brasil que publica em português e pensa em publicar em português, você tem que avaliar também, porque existem alguns periódicos que pedem que você passe o seu texto por um revisor da língua portuguesa também. E aí você também vai ter um custo, né, em pagar para essa pessoa, né, você vai ter que documentar isso, né, mostrando uma declaração. Isso já aconteceu comigo em revista nacional. Então um periódico pediu, né, aceita e faz a solicitação de que você passe por uma pessoa que faça revisão do português e os documentos da pessoa, a declaração dela, dizendo quem era ela e o diploma de letras, né, da pessoa que é habilitada para fazer esse tipo de trabalho. E isso teve custo, mesmo sendo em português, né? Em inglês mais ainda, porque não adianta mandar no inglês qualquer, não adianta mandar para um bom periódico no inglês de Google Tradutor, não adianta, certo? Você vai passar vergonha, até assim que eu falo. Então, se você tem um bom artigo e vai
investir na boa visibilidade dessa sua publicação, através da publicação em periódico que usa o idioma inglês, né, para sua publicação, você precisa investir num tradutor profissional. Se você passou muitos anos morando fora e, enfim, tem bom domínio do inglês, é quase um nativo, né, então você pode fazer a sua própria versão em inglês, obviamente. Mas mesmo assim tem que levar muito em conta que o artigo científico ele tem características que precisam ser seguidas, né? Que é um texto técnico, é um texto que precisa de uma linguagem específica, né? Então não é um texto para ser usado em inglês coloquial, em inglês do dia a dia, então também é preciso ter cuidado com isso, e muitas vezes é melhor garantir, passando para um trabalho especializado, os tradutores, que tem muitos tradutores que trabalham especificamente em determinadas áreas do conhecimento, então tradutores que só trabalham com tradução de artigos na área da saúde, outros que só trabalham com artigos na área de humanas ou na área de ciências exatas, então eles já sabem como é que tem que trabalhar o inglês daquele conteúdo. Então, se você realmente não quer se assustar com o resultado da revisão do seu periódico, com reclamações a respeito do idioma, como você enviou, né, então você vai ter que levar em conta os custos que podem estar embutidos nisso. Nesse processo de seleção do periódico, isso tem que ser avaliado com os coautores. Nós vamos enviar para uma revista que publica em inglês. Quem vai fazer a tradução? Alguém consegue fazer essa tradução de modo que fique realmente adequado para publicar? Ou nós vamos investir numa tradução profissional? Dividir esses custos, né? Então isso precisa ser levado em conta com todos os coautores. Mais coisas que precisam ser levadas em conta para a escolha do periódico. Como vocês estão vendo, são muitos aspectos, né? E tem mais alguns aqui que eu selecionei para vocês. Bem, muitos alunos e colegas perguntam, né, ou a gente conversa sobre o tempo que leva entre você submeter um artigo no periódico e o tempo que esse artigo vai ser aceito e posteriormente publicado. Esse tempo não existe um número mágico para isso. Vai depender de cada periódico, vai depender do momento do mundo, né? Se o fluxo que o periódico está recebendo de artigos é grande ou é pequeno, né? Então vai depender de vários fatores. Até tem alguns periódicos que colocam nas suas webpages e nos próprios artigos você pode visualizar o tempo de aceite, o tempo médio entre a submissão e o aceite daquela publicação. Então dá para você conhecer mais ou menos o tempo médio, né, de alguns periódicos através dessas informações que a gente localiza no próprio artigo, nos próprios artigos publicados por esse periódico, ou no próprio site do periódico. Eles colocam lá para a gente ter uma ideia. Porém, isso é um tempo médio. E tem a grande maioria dos periódicos que não dá esse tempo médio. Então você realmente não sabe. Pode levar um mês, como pode levar 11 meses, como casos de artigos meus que levaram todo esse tempo entre a submissão e o aceite. 11 meses, 8 meses, 9 meses, certo? Então não é incomum uma demora na publicação. E isso é algo que você precisa levar em conta, né? Se você vai escolher um periódico, é bom você conhecer mais ou menos o fluxo que ocorre, né, entre o aceite e a publicação dos artigos que são enviados para aquela revista e fazer a submissão consciente do tempo que você vai esperar, certo? Que você pode esperar bastante,
E de repente, dependendo do periódico, você pode se surpreender e ter uma resposta mais rápida, certo? O fato é que é preciso conhecer. E uma das coisas que impacta nesse tempo de aceite e de publicação dos periódicos, uma das coisas é a periodicidade que essas publicações, que essas revistas científicas fazem as suas publicações. Então, existem periódicos que fazem publicações a cada 2 meses, tem outros que publicam novas edições a cada 3 meses, outros que são a cada 4 meses, e ainda há aqueles que publicam semestralmente, 2 edições por ano, certo? Então, obviamente que a periodicidade do periódico, né, vai impactar nesse tempo entre aceite e resposta e publicação, porque muitas vezes você pode até já ter o aceite, mas o seu artigo, nada garante que o seu artigo vá sair exatamente na próxima edição da revista. Pode ser que ele esteja agendado para sair numa próxima ou numa segunda edição para frente, ok? Então é importante conhecer a periodicidade que o seu periódico escolhido tem. Hoje em dia, com a internet, que facilitou muita coisa em relação a essa parte de editoração e de publicação, e muitos periódicos agora só têm as suas versões online, poucos existem ainda, mas não são todos mais, que tem as versões impressas, né? Então todos têm a versão online e isso agiliza muito. Então muitos periódicos já transformaram as suas publicações num fluxo contínuo. Então tanto eles recebem sempre artigos, como publicam à medida que esses artigos vão sendo revisados e aceitos. Então, foram revisados, se foram aceitos, já vai para a página da revista. Foi revisado, foi aceito, vai para a página da revista. E isso não tem uma periodicidade, isso não acontece só a cada 2 meses, só a cada 3 meses. Eles fazem esse fluxo contínuo. Como é que você sabe disso? Vendo a página do periódico, lendo lá nas diretrizes dos autores, na parte que fala sobre o periódico em si, a periodicidade da revista. Então lá você descobre qual é a frequência de publicação daquela revista. E outra coisa importante, que às vezes o próprio orientador que vai selecionar o periódico não se atenta, é com relação ao fato do periódico estar ou não em atividade. Como assim? Bem, existem periódicos que por um motivo ou outro param de ser produzidos, saem de circulação. Eu não digo nem saem de circulação, porque mesmo que saiam de circulação, parem de produzir, eles ficam lá, as últimas edições ficam na página do periódico, na internet, disponível para consulta. Porém, eles param de receber novos artigos por motivos diversos, às vezes motivo financeiro, ou a própria comissão editorial resolveu que não vai mais colocar o periódico para frente. E aí, o que acontece? Às vezes você vê lá, escolhe pelo Qualis, olha, essa revista aqui, ela tem um Qualizinho bacana para publicar o trabalho do meu aluno, eu vou escolher, ele é um Qualis B4, eu acho que o trabalho dele cabe aí, tá dentro do escopo, é um Qualis, é um periódico que publica em português, o trabalho vai ser publicado em português, pronto, escolhi. E aí, o aluno formata, você prepara, revisa, prepara tudo dentro das normas daquele periódico. Lá vai o orientador, faz a submissão, todo aquele processo, colocar os metadados, a documentação, a assinatura dos autores, declaração de cessão de direitos ou de direitos autorais, todo aquele processo super demorado, e submete. E de repente,
Passam-se 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e não se tem nenhum retorno da revista. Belo dia, você resolve investigar, dar uma olhada na revista e ver que a revista parou de publicar há 4, 5 anos atrás ou 2 anos atrás. A última edição da revista é de 2018, é de 2 anos atrás, ou de 3 anos atrás, ou do ano passado. A última edição foi em janeiro de 2019, sendo que aquela revista era uma revista trimestral. Se publicou a última em janeiro de 2019 e não teve mais nenhuma, porque ela era trimestral, então significa que ela não estava produzindo, ela não está produzindo mais, ela não está mais publicando. E aí você perdeu todo o tempo, perdeu o seu tempo, perdeu o tempo do aluno, tanto nesse processo da formatação, de submissão, quanto em todo o período que você ficou aguardando um retorno de um periódico que não estava mais em atividade. Então tem que ter cuidado, sempre quando for fazer a escolha do periódico, entrar na página da revista e verificar lá a última edição. Tem lá últimas edições, ou então atual, que é a edição mais recente, ou current, né, que é a versão corrente, né, atual dos periódicos na língua inglesa. Então você verifica qual foi a última publicação, qual foi o último mês, se está dentro daquela periodicidade, se está correto, né, dentro da periodicidade proposta pelo periódico, se é de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, você confere. E se realmente houver uma última publicação dentro do tempo previsto de previsão do periódico, então significa que ele está em atividade. Mas se tiver edições antigas apenas, o periódico ele não está mais em atividade. E obviamente você não vai poder enviar, porque você vai colocar o teu trabalho no limbo, né? Vai cair no buraco negro e não vai acontecer nada com ele, porque simplesmente a revista, não é que ela deixou de existir, mas ela deixou de ter atividade. Ela tá lá, tem as edições anteriores com artigos para serem consultados, porém ela não recebe mais, tá certo? Então isso é uma grande perda de tempo. Por falar em não recebe mais, tem uma outra coisa, né? Voltando aqui à temática que eu falei do tipo de artigo científico e o tipo de artigo publicado pela revista, que você precisa ver se o seu artigo se enquadra no tipo de artigo publicado, ainda tem mais uma coisa. Quando você for fazer essa seleção do periódico, você tem que ver se naquele momento, no dia, no mês que você está fazendo a submissão, naquele momento que você escolheu para submeter, se aquele tipo de publicação está sendo recebido pelo periódico. Ainda tem isso. Porque pode ser que realmente o periódico aceite, vamos dar um exemplo, aceite relatos de experiência. Aceita, tanto que você vai entrar nas edições anteriores do periódico, você vai ver vários artigos do tipo relato de experiência. Porém, muitas vezes o periódico pode escolher não receber mais durante algum tempo aquele tipo de artigo. Por vezes, por já ter uma grande quantidade que está parada e precisa ser colocado, né, precisa ser publicado. Então, por exemplo, ele já tem um grande volume de artigos de relato de experiência para ser avaliados. Artigos estes que já vão dar para várias edições para frente, 5, 6 edições da revista, né? Então, ele dá um tempo em receber aquele tipo de publicação. Então, se você enviar o relato de experiência, mesmo que a revista aceite relato de experiência, mas que você não tenha observado que durante algum tempo, ou naquele momento que você está se propondo a submeter, as submissões de relato de experiência estão suspensas, você também vai perder seu tempo, certo? Então é importante ficar atento a todos esses detalhes para que você tenha sucesso
na escolha do periódico, que essa escolha seja bastante assertiva, para que você diminua o tempo de espera, né? Você escolha bons periódicos, você avalie os custos que você vai ter ou que você não quer ter com esse periódico, né? E você tenha sucesso na publicação por escolher o periódico de forma consciente e assertiva. Ainda levando em conta os custos que você pode ter para a publicação do seu artigo, né, que nós já falamos aí da possibilidade de você ter custos, por exemplo, com tradução ou com a revisão do próprio português, né, você precisa também levar em conta a taxa cobrada pelo periódico, a ou as taxas. Então, existem periódicos que cobram taxa de submissão e taxas de publicação. Quer dizer, se você submete o artigo, você tem que pagar uma taxa. Se o seu artigo for rejeitado, essa taxa de submissão ela não vai ser devolvida. Se o seu artigo for aceito, passa-se para uma outra etapa, que é a etapa da publicação, e pode ser que esse periódico cobre essa segunda taxa, que é a taxa da publicação. A outra modalidade é o artigo ser submetido em periódicos que não cobram taxa de submissão. Recebem o seu artigo gratuitamente, ele é revisado. Se ele for aceito, eles podem cobrar a taxa de publicação. E existem periódicos que não cobram taxa nem de submissão e nem de publicação. O fato de cobrar ou não cobrar não faz com que o periódico seja melhor ou pior, certo? Então isso não é um critério para você julgar se o periódico é bom ou é ruim. Se ele é bom, ele cobra. Se ele é ruim, ele não cobra. Não é assim que funciona, certo? Existem outras coisas que vão impactar realmente nessa qualidade do periódico, mas o fato de cobrar ou não cobrar não é bem por aí que a gente deve avaliar, não é só por aí, tá? Existem revistas muito boas, que não cobram taxa de publicação, mas existem revistas também muito boas que cobram taxa de publicação. Então, não é um critério bom de ser levado em conta com relação à qualidade do periódico. Por que que algumas cobram e outras não cobram? Uma das coisas que impacta na cobrança ou não das taxas de submissão e ou de publicação é o sistema que você opta em colocar o seu artigo. Então, se você está selecionando um periódico que abre para todos os leitores todo o conteúdo que ele publica, quer dizer, todos os artigos publicados nele ficam em acesso aberto ou open access, esse periódico ele precisa de alguma forma receber para se manter muitas vezes, né? Então o que acontece? Ao invés de cobrar a taxa do leitor para que ele tenha, para ele ter acesso àquele artigo, ele precisa pagar uma taxa, né, que vai ajudar na manutenção da revista e tudo, ele não cobra do leitor. O leitor tem acesso a todo o conteúdo do periódico, né, que fica em acesso aberto e tudo. Por outro lado, provavelmente quem pagou por essa manutenção do periódico, vamos dizer assim, foram os autores que enviaram o artigo para aquela revista, certo? Então, quando você observar que um periódico é open access, ou seja, libera acesso para todas as pessoas que entrarem no site deles, né, ou se tiver em base de dados, tem acesso direto ao periódico, certo? É provável que os autores que publicaram naquele periódico tenham pagado taxas de
submissão e ou de publicação, ok? Mas bem, existem periódicos que não cobram nem dos leitores e nem dos autores, certo? Então, por exemplo, eu sou revisora de um periódico que é mantido por um conselho de classe, Conselho Federal de Farmácia tem uma publicação científica, que é a revista Infarma, Ciências Farmacêuticas, que é mantido, então, pelo próprio Conselho Federal de Farmácia. Portanto, nem os autores e nem os leitores pagam, nem para publicar e nem para ter acesso. Então, existe também essa modalidade, de não ser cobrado nem do autor nem do leitor. Por outro lado, existem revistas que te dão a opção de você, como autor, pagar ou não pagar para colocar o seu artigo em acesso aberto. Então, você tem a opção de pagar ou não pagar pela publicação. E aí você vai ficar à mercê do leitor se interessar pelo seu artigo e decidir pagar por ele para baixar o artigo e usá-lo como referência na pesquisa desse leitor. Mas é uma opção dos autores. Se você disser, eu quero que o meu artigo fique em acesso aberto, então você paga para a publicação sair e ficar disponível para todo mundo, para os leitores em geral. Se você decidir que mesmo assim você quer mandar para aquela revista, você vai enviar o seu artigo para aquele periódico, porém você não tem condição de pagar, às vezes são taxas caras, $2.000, $3.000, tem periódico que cobra em euro, em libra, enfim, se vocês, coautores, não estão dispostos a deixar em acesso aberto e mesmo assim querem publicar naquele periódico, você tem a opção de não pagar a taxa de publicação para o periódico, mas você tem a ciência, e sabe que só terão acesso ao seu conteúdo na íntegra, ao seu artigo completo, aqueles leitores que pagarem por esse acesso, pagarem para a revista, Então, dessa forma, você publica, às vezes até numa revista muito boa, e que cobra taxa, a taxa é cara, mas você opta em não pagar para deixar o artigo em open access. É uma escolha, é uma opção, certo? Então tudo isso tem que ser levado em conta e tem que ser, vamos dizer, conversado com os coautores, para que isso seja uma decisão em comum. A última coisa da lista, que eu trouxe aqui, que até é uma lista muito maior do que essa, mas dentro desses tópicos que eu trouxe eu não poderia deixar de falar, é que os autores tenham cuidado durante a escolha, o processo da escolha do periódico, em selecionar revistas de qualidade, revistas que ele pelo menos conheça alguém que já tenha publicado nela, conheça a qual entidade de classe aquela revista está vinculada, se ela está indexada em boas bases de dados. Por quê? Para escapar de periódicos de qualidade duvidosa que nós conhecemos, no mundo acadêmico e científico, nós conhecemos como os periódicos predatórios. Então, desconfie de e-mails que você recebe com ofertas de publicação rápida e com baixo custo, de processo facilitado de revisão por pares. Ao invés de eles dizerem que não tem revisão por pares, eles às vezes dizem que o processo é facilitado por revisão por pares e na verdade nem vai ter, porque existem realmente no mundo inteiro, isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, o mundo inteiro está sendo afetado por editoras
e por periódicos únicos, exclusivos, nem necessariamente por editoras, que tem a qualidade duvidosa, alegando dar um acesso facilitado à ciência, à agilidade do processo, mas na verdade o que eles querem, né, e o que eles estão procurando é atrair autores, né, interessados em publicar e cobrar desses autores para que essa publicação saia rápida e muitas vezes sem ter sido avaliada por pares. Isso não tem sido bem visto na comunidade científica e cada vez mais essa prática dos periódicos predatórios ela tem sido trazida à tona. O pesquisador ele tem que ter cuidado e perceber as nuances, né, de ser convidado. Poxa, olha, as grandes revistas, as boas revistas, né, elas estão abarrotadas de trabalhos para serem avaliados. Elas não precisam ficar convidando as pessoas para publicar, né? Olha, tá faltando 2 artigos para eu fechar a edição do mês de setembro. Você poderia mandar um artigo para nós fecharmos a edição? Nossa, isso aí tá com cara de que é fraude, né? Tem que estar com cara de que é um periódico que só está interessado em receber para publicar qualquer coisa que você enviar, tá? Ainda mais oferecendo publicação rápida, não falando de taxas imediatamente, mas deixando implícito que se você mandar o artigo e ele for aceito, eles mandam depois as informações sobre taxa, quer dizer, isso não fica muito claro logo no começo, tá? Então desconfie disso e tenha critérios para ter sucesso de verdade dentro da sua produção acadêmica, tá certo? Então, essas foram as dicas que eu trouxe sobre esse assunto que eu gosto muito de falar. Na verdade, eu tenho muito mais coisa para falar sobre isso. Eu trouxe aqui alguns tópicos só, mas isso rende muita conversa. A escolha do periódico, eu queria ter aprendido isso antes de fazer as minhas primeiras publicações, mas fui aprendendo com o tempo e a experiência, e é isso. Eu espero que vocês tenham mais sorte do que eu em entender a importância de se conhecer o periódico para poder fazer a escolha correta. Tchau, até a próxima!